Não, gente. Tiquinha, Tiquinha. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Cíntia Mantello. E hoje nós vamos bater um papo, né? Vamos conversar um pouquinho. Um papo com a minha amiga Regiane, psicóloga, amiga, sempre presente na minha vida. Seja bem-vinda, Flavinha. Flavinha, se possível, eu gostaria que você fizesse novamente sua pergunta, porque não ficou completa lá nos stories quando você perguntou, tá bom? Se você puder, tá? Fazer a perguntinha. Seja bem-vinda, Maria Rocha. Aulenice, minha amiga, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, Roberto, esposo da Regiane. Então, gente, o tema de hoje é: meu filho precisa de terapia, né? É uma pergunta constante que nós mães nos perguntamos, e qual seria a hora, né, da terapia. Então, esse papo de hoje, eu estou aguardando a Regiane entrar, né? Sejam bem-vindos todos. E assim que a Regiane entrou, já vou convidá-la. Só um momento. Gente, eu aceitei, mas não foi. Tá indo, tá indo, tá indo. Ai, Jesus, ajuda eu. Boa noite, Rê. Boa noite, Cíntia. Tudo bem? Tudo. Suando muito Boa aqui, noite, né? pessoal. Só para variar um pouquinho, suando muito aqui. Além do calor, né? Um pouquinho de ansiedade normal, né? Isso, Flavinha. Se você puder, você repete aqui nos comentários, porque eu peguei sua pergunta, mas não estava completa. Tem uma hora no Stories que não corta e aí não veio o final. Mas aí você repete, se possível. Então, Rê, é isso, né? Estamos aqui, vai ser uma noite maravilhosa. Vamos bater um papo, sinta-se acolhida, sinta-se na minha sala e eu na sua sala, conversando como sempre. E a gente quer que seja um papo gostoso, leve, tá, gente? De tirar dúvidas, porque é uma dúvida que muitos pais, né, estão aí preocupados com seus filhos. E assim eu fico imaginando, né? Jamais na minha época, ó, na minha época, passou isso pela Denunciando a cabeça, né? idade. É, passou isso pela cabeça dos pais, dos cuidadores. Raramente, né, ouvia-se falar de alguém que precisava de uma terapia, né, gente? E hoje em dia é tão assim, mais do que o necessário. Muita gente não, assim, a necessidade é maior do que realmente a procura. E aí muita gente fica aquela dúvida: será que é normal esse comportamento? Até que ponto isso é normal? O que eu devo fazer? Será que realmente eu preciso buscar ajuda, né, Rê? Mas vamos se Verdade, apresentar. Cíntia. Vamos se apresentar. Então vamos lá. Meu nome é Cíntia, sou formada desde 2012, na verdade 2011, né? Sempre trabalhei com criança, meus estágios foi tudo na clínica. E quando eu penso assim, qual é a minha dor? Qual é o que eu assim busco muito sanar? A parte que mais dói da gente é o quê? É os filhos, né, gente? E eles não nascem com manual. Então, é minha dor, é minha angústia, no sentido de como eu posso ajudar, né, a minha filha e as outras mães com seus filhos. A gente não tem uma receita pronta, então provavelmente eu vou estudar pro resto da vida esse tema, né? Porque não tem receita pronta. E a cada fase, a cada mudança, o tempo está evoluindo, correndo, a gente precisa se atualizar sempre. Então é isso, né? Eu fiz pós-graduação em cognitivo comportamental e trabalho com criança, adolescente, adultos, mães, quem precisa de acolhimento para o processo terapêutico. E é isso. Eu acho que de mim o momento é esse, gente. E a Regiane, se apresente, por favor. Eu sou Regiane Borges, né? Sou psicóloga, formada desde 2013 e também sou pedagoga. Eu trabalho na área da educação,
Então, eu tenho esse contato diário com as crianças, com adolescentes, de diversas fases, e é o que você falou. Nunca houve maior necessidade de um tema assim, porque os filhos realmente não vêm com manual de instrução, e eles vêm demonstrando comportamentos e realmente os pais ficam perdidos. Será que é normal? É da idade? É a pandemia? O que está acontecendo, né? Então Sim. fica sem respostas, né? Então, por isso que eu achei maravilhoso esse bate-papo. Vai ser assim realmente muito produtivo. Eu tenho certeza que todos nós que somos pais, mães, vai ser muito produtivo, vai ser muito relevante tudo as várias perguntas que eu já recebi aqui, que nós vamos conversar. Então, assim, vai ser muito bom, Cintia. Vai ser mesmo. Certo. Ó, Rê, por onde você quer começar? A Flavinha, ela mandou novamente a pergunta, aí depois aí você vê qual a melhor hora de encaixar. A gente vai responder sim, viu, Flávia? Muito obrigada. Você quer começar Bom, a vamos fazer as lá, vamos perguntas? começar. Vamos. Dar um oi aí pro nosso pessoal que já entrou, né? Sim, muita gente Legal, amiga, pessoal. conhecida. Aham, muito bom. Revendo algumas pessoas aqui, legal. Bom, Cintia, então vamos lá. Eu acho que para início, né, vamos estar respondendo já o tema, assim, né? Porque às vezes os pais até observam alguns comportamentos inadequados, alguma coisa que eles veem não está comum, na minha época não era assim, mas não sabe qual é o momento de procurar ajuda, né? Então a pergunta seria: quais são os sinais, né, que os nossos filhos eles demonstram que já está pedindo ajuda, né? E nessa fase, às vezes a comunicação ela também é um pouco difícil, né? Então, às vezes, os sinais que eles demonstram são sem palavras. E assim fica mais difícil, porque o pai fica, né? Fala o que está acontecendo, fala, e a criança não fala e só vem apresentando. Então, quais são os sinais que os filhos podem demonstrar que já estão precisando de ajuda, mesmo sem usar palavras? Então, primeiro, você conhece o seu filho, né? Vamos partir do princípio que você conhece o seu filho. E aí, quando você percebe que algum comportamento mudou, então ele tá mais calado, tá mais fechado, não tá se comunicando. Mas eu percebo também que muitos já têm essa personalidade, essa característica mais intrínseca, mais introspectiva, né? Então, a postura corporal é muito importante, porque assim, é uma postura triste, ombros caídos, né? A pessoa passa uma falta de energia. Então, isso é de se preocupar. O olhar, falta de brilho no olhar, falta de sonhos, de expectativa. Então, porque, gente, é uma idade, vamos pensar que eles têm muita energia. Eles têm energia, sim. Se você for, com certeza a maioria aqui, né, os que têm filhos, crianças e adolescentes, as crianças comem muito. Então, assim, para onde é que vai essa energia? Então, assim, o que que tá roubando essa energia dessa criança? Então, já tem que se preocupar, sim. E ficar atento, buscar, sim, perceber o que que a criança assiste, o que que a criança ouve, né? Isso eu falo criança, criança.
Então elas acabam mentindo para para escapulir, para sanar, para sair isento, entendeu? E eu brinco muito que as crianças falam muito que a gente quer ouvir. Então a gente precisa ter muito cuidado, sabe? Para a gente discernir além um pouquinho, ficar atento, porque às vezes elas estão falando o que a gente quer ouvir, mas não é o que está realmente. Claro, isso baseado o quê? Se não tiver, né, baseado em como é o relacionamento de vocês. Se é um relacionamento muito punitivo, se é um relacionamento muito baseado em broncas, em castigos. Então, o que vai acontecer? Se a criança quer isso? Não. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer escondido, ela vai omitir. Só que, porém, a gente sabe, né, que não há nada encoberto que não seja revelado. Então, infelizmente ou felizmente, vai chegar, tudo chega para os pais. Ou, às vezes, infelizmente, eles são os últimos a saber. Mas é importante resgatar, mais uma vez, né, sempre resgatar a confiança. Será que o seu filho pode falar tudo para você? Então, a gente precisa pensar nisso e proporcionar esse ambiente. Isso que eu acho interessante, porque se ele está fazendo coisas escondidas, é porque ele teme o que vai acontecer se fizesse. Não estou falando que é certo o que ele faz, eu estou falando que ele é um aventureiro, assim, o adolescente e a criança, eles estão investigando o mundo, né? Conhecendo, explorando o mundo. Não é certo, só que eles não têm o nosso cérebro. É tanto que tem os dois livros, né, que fala assim, o cérebro da criança e o cérebro do adolescente. E esses livros falam do funcionamento do cérebro da criança. O outro tá aqui apanhando o celular, tá? O cérebro da criança. E ele fala como é. Então a criança é um cérebro imaturíssimo, né? Então por isso que ela não vê como a gente vê. Por isso que a gente não pode falar assim, não coloque o dedo na tomada. Porque quando a gente fala não coloque, parece que fala assim, coloca o dedo na tomada. Toda vez que você fala não faça isso, e aí quando eu falo isso, o menino faz. Por quê? Porque o cérebro da criança não processa como a gente adulto processa. Então a gente precisa entender um pouquinho isso. O adolescente, ele pode ter um corpo de adulto, gente, ele já pode estar funcionando completamente como um adulto, mas o cérebro dele não é um cérebro adulto, não é um cérebro maduro. Então ele não consegue ver os riscos como a gente vê, eles não conseguem analisar como a gente analisa. Então por isso que eles são mais propensos a errar, a agir de forma impensada, né? Mas aí que a gente precisa gerar neles reflexão, muita reflexão, para que eles pensem na consequência. Porque eu falo assim, deixa eu emprestar meu cérebro um pouquinho, vamos conversar um pouquinho, né? Deixa eu emprestar meu cérebro maduro, porque eles não conseguem ver como a gente vê. Então, que para eles é só uma experiência, as consequências podem ser fatais, né, gente? Pode ser assim um acidente, pode ser uma gravidez, pode ser vir a se tornar um abuso mesmo, como o risco de vício de drogas e álcool. Então a gente tem que ter umas conversas reflexivas com perguntas, questionamentos para eles pensar e ampliar esse cérebro que ainda está imaturo. Ô, Cíntia, aí é legal também acrescentar, assim, porque às vezes, como o pai já vem trazendo a característica, nunca deu trabalho, sempre foi quietinho, nunca conversou, e de repente, e normalmente, a atenção dos pais, ela é voltada para o filho que dá trabalho, né? Com aquele que apronta, com aquele que faz as coisas. Então, chega um determinado momento que talvez por não ter chamado atenção ainda, então é um caminho que a criança ou adolescente ela encontra, né, de aprontar. Então, ela apresenta comportamentos inadequados para chamar a atenção do responsável, né? Oh, tô Pode aqui, ser. né? Porque às vezes é Sim, isso que acontece. Ninguém tá me vendo, ninguém tá me vendo. Eu tô aqui quietinho, sendo um bom menino. Ninguém olhou para mim, então pera lá, deixa eu dar um jeito, né? Então às vezes acaba aprontando, até mesmo para chamar atenção, né? Às vezes o tem o ditado, né? Os pais falam assim, parece que esse menino quer apanhar, né? Parece que esse menino, às vezes tudo que o menino quer é ser tocado pelo pai, tudo que o menino quer é ouvir a voz do pai, do responsável, da mãe em direção a ele, né? Então ele é capaz de fazer sim, N coisas para atrair essa atenção, né? sim. Legal. E tem a questão também, Cíntia,
da timidez do adolescente ele se tornar assim muito introvertido ao ponto de afetar as relações sociais deles, né? E principalmente depois dessa pandemia, tem vários adolescentes que estão apresentando crise de pânico, estão evitando, né, os ambientes sociais que frequentavam. Eu mesmo trabalho, né, em escolas e vejo que tem criança que ainda não está pronta para voltar para a escola, então que ainda estão de forma online, com ensino remoto, porque não conseguiu voltar para o convívio, para o ambiente escolar. Então, assim, como ajudar esse adolescente, essa criança? Então, né? Quando chega numa situação dessa de pânico, aí já precisa de uma ajuda profissional, né? Porque aí o medo já está a 1000, assim, não tá mais nem a 100, nem a 10, já é 1000. Porque aí a ansiedade virou pânico. Porque, na verdade, de quem é esse medo? Eu acho que assim, tem que avaliar vários fatores. Primeiro, a questão da predisposição genética, porque se houver alguém com questões mentais na família, já tem uma probabilidade daquela pessoa também ter. Infelizmente, é fato. Ah, mas isso é predominante? Não. Desde que o ambiente busque um equilíbrio, aí pode ser que essa pessoa passe isento, porque hoje em dia o ambiente manda mais do que a questão genética. Isso é fato. Certo? Mudou o ambiente, muda as situações, essa questão de saúde. Então, mas assim, o que precisa muito? Às vezes a própria mãe tem muito medo. E aí, se alguém da família tem muito medo, aí também essa criança vai ter medo. Outras vezes é da própria criança, porque às vezes teve gente mesmo que teve muitas perdas na família, né? Eu tô com pacientes assim que tiveram muitas perdas, lidou com muitas mortes assim, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Então ele tá lidando assim com medo realmente face a face. E aí, quais crenças que há por trás disso? Porque aí gera um padrão de pensamento o quê? Catastrófico. E aí fica achando que vai morrer também, que as pessoas, os entes queridos vão morrer. E a gente sabe que, infelizmente, as pessoas aumentou muito esse medo com a pandemia. Isso é fato. Então, assim, o que fazer? Primeiro, buscar uma ajuda profissional. Se já precisa de ajuda profissional, buscar. Não é uma brincadeira. Eu vejo que muitas vezes a criança reclama, ou o adolescente reclama, né? E os pais falam assim: ai, bobagem, gente, vai só passar. Gente, não passa, não é assim que passa com água. Se tivesse uma dor, se a pessoa falar que está sentindo uma dor, né, Rê? Uma dor na cabeça, uma dor no corpo, uma dor biológica, você não vai buscar ajudar seu filho? Agora ele está falando de uma dor emocional, uma dor que não é vista, é só sentida. Ele está falando de um incômodo, de um medo, e só ele pode falar qual é o grau desse medo. E é um medo que é tão paralisante, gente, que a pessoa fica com risco de parar de respirar, de ter uma parada cardíaca, né? Dependendo da intensidade. Por isso que bom ter, quando tem um pânico, tem pessoas que vão parar no pronto atendimento. Então, é sofrido demais, é um sofrimento psicológico. E as origens são as mais diversas. Pode ser só pensamento, pode ser porque a pessoa tem a própria tendência. Por exemplo, eu tive uma gravidez na época que foi considerada uma gravidez de risco. Eu lidei com medo desde a gestação, né? Então, eu já tenho, aí quando a Laura nasceu, a minha filha nasceu, aí de vez em quando ela tinha algumas questões respiratórias. Aí o médico, ela bebezinha, imagina, né? O ser nem falava, e o médico falava assim, ó, você tá vendo aí? Ela já tá com ansiedade. Porque se ela tá com dificuldade de respirar, imagina uma criança que tá com dificuldade de
mas o quanto antes procurar essa ajuda, melhor. Sim. Cíntia, seria esse mesmo caminho, por exemplo, dar uma dica para os pais que estão com dificuldade em relação à insegurança. Sabe, a criança, o adolescente que ele é inseguro, como lidar um pouco com essa questão de insegurança nessa fase? A fase na criança ou no adolescente? Na criança e no adolescente. Então, às vezes, gente, essa timidez, essa insegurança é das crenças. Essas crenças, elas vão ser geradas durante toda a vida. E às vezes não é porque o pai ou a mãe é que tá fazendo alguma coisa errada, viu, gente? Vamos deixar isso bem claro. Às vezes é a interpretação da criança. Então eu quero deixar isso bem claro, tá, gente? Às vezes, sim, eu faço tudo certinho com minha filha, eu encho de elogio, ela é linda, ela tira notas altas e ela é insegura, ela tem autoestima baixa. Então, a interpretação, o raciocínio dela tem uma predisposição já para o negativo, e aí ela interpreta as coisas de forma equivocada, de forma errada. Isso já é um fator de risco. Já mostra que essa criança já está em um fator de risco. E ela precisa ser trabalhada. Como ela vai ser trabalhada? A gente vai ajudando, mostrando para ela sempre a verdade. Porque ela está vendo as coisas de forma. Já tem um padrão de pensamento, um exemplo. É catastrófico. É um padrão de pensamento de esperar sempre que as coisas ruins aconteçam. Então, por exemplo, a pessoa estudou, é uma boa aluna, e acho que vai tirar 0 na prova. Gente, real, se a pessoa estudou, se preparou, aí a gente orienta ela a respirar, né? A se acalmar na hora, qualquer coisa leva um chocolatinho para a escola. Mas assim, respira e fica tranquilo, toma posse, assim, vai ficar tudo bem, porque você se preparou. Esse é o medo irreal. Quantos zeros você já tirou? Sabe? E se tirou, por que tirou? Você estava doente? Ou naquele dia você não estudou a prova? Né? Então, assim, né, tem que ter esses questionamentos, porque assim, o pensamento vem e ele é só um pensamento. Mas a criança não sabe. Então, aquele pensamento vem, ela acredita, ela acha que é incapaz. Mas as evidências da vida dela mostram que ela é capaz. E nós precisamos uns dos outros para mostrar que a gente é capaz. Como? Mostrando as evidências. Então, aí a gente vai lembrando, ó, lembra que você fez isso e isso e você conseguiu? Lembra que. Então a gente vai fortalecendo essa criança, reconhecendo os acertos dela, né? Reconhecendo os acertos, reconhecendo o esforço e também a crença que às vezes a criança tem uma crença de perfeição e às vezes essa crença é vinda dos pais. Às vezes o pai quer uma criança perfeita e passa isso para a criança. A criança sente que quer ser perfeita também. Ou seja, pais perfeccionistas geram filhos perfeccionistas. Ou mesmo que o pai não é perfeccionista, mas a criança tem essa predisposição nela, na personalidade dela. E aí ela vai ter, né, sempre essa crítica, essa autocrítica. E aí onde a gente vai aceitar, fazer o acolhimento. Porque assim, quem é bom em tudo? Então, um exemplo, todo mundo precisa ser, os alunos, o aluno, o seu filho precisa ser bom em tudo. Então, tem coisas que ele vai ser ótimo, tem coisas que ele vai ser mais ou menos, tem coisa que ele vai passar, ele vai ficar na média. E, sinceramente, tudo bem. Você precisa acolher isso, sempre gerando reflexão para entender por quê. Se é uma matéria que ele não gosta muito, ele deve se esforçar para tirar né, o que ele puder para passar. Agora, aquilo que ele é bom, ele provavelmente vai fazer o melhor. Assim, vai ter um rendimento melhor. E aí, acolher essa criança e não ficar com aquela cobrança exagerada. E aí, teve as conquistas, celebra a conquista, né? 7, 8, 9, celebra a conquista da pessoa. Porque senão a pessoa falava assim, ah, tirei 10, não é mais que, assim, ou a mãe fala, né? Não é mais que sua obrigação, ou a criança fala, acha que não é mais que obrigação. Mas quando ou a criança ou o pai fala isso, está minimizando uma conquista. Então, assim, parece que nunca é suficiente. Então, essa pessoa não saboreia a vitória, não saboreia o sucesso.
Então, gente, as conquistas têm que ser celebradas, têm que ser saboreadas, certo? E conquista não é só chegar em primeiro lugar. Se chegar primeiro, ótimo. Se não chegar em primeiro, tá bom. Segundo, tá bom. Terceiro, o importante é que chegue. Então, é não gerar essa perfeição, essa cobrança, porque às vezes tem essa cobrança dos pais, ou às vezes é da criança. Aí tem que ver de onde está partindo isso, né? Da onde tem essa cobrança interna de querer sempre ser o melhor. Às vezes a própria criança quer isso porque acha que tem que ser assim para ser aceito na família, viu? Acha que tem que ser perfeito, que tem que ser melhor, que não é permitido errar. E não é bem assim, né? É verdade. Celebrar a conquista é muito importante. E é como você falou, às vezes não precisa ser um 10, né? Não, Só dele ter melhorado as notas já é uma conquista, né? sim. Tá, E vamos lá. Cíntia, ficar atento ao processo, né, Rê? Porque não é só o final, a nota, mas e o processo? Essa criança estudou, se preparou, ela tá bem de saúde, ela tá doente, porque tudo isso vai interferir. Aconteceu alguma coisa em casa naquele dia da prova, uma briga, uma discussão, algum desentendimento, qualquer coisinha pode influenciar no resultado, né, Rê? E aí, antes de é, julgar, perguntar, conversar, ouvir, acolher, né? é verdade. Que a família ela é a base de tudo ali, né? O que acontece dentro de casa, ela é a base, né? É a raiz ali. Eu Sim. sei bem disso trabalhando em escola. Cada caso que vai conversar e vai conhecer, né, o contexto familiar, sempre tá ali a base. Cíntia, agora vamos lá. Falando um pouco das crianças menores, né? Então, tem uma pergunta aqui falando como lidar com uma criança pequena ainda, que tem seus 2, 3, né? Nessa idade, primeira infância ali, e tem um gênio muito forte. Quer competir dentro de casa, quer mandar, né? Se a mãe dá uma ordem, ela vai lá e passa outra ordem para a mãe. Já Como pensou? lidar com esse tipo de situação, né? Quando a criança, ela quer mandar e, e ela disputa essa autoridade com os pais. Então, quanto menor a criança, né? Se eu não me engano, essa pergunta é uma criança de 3 anos. Essa criança, ela tá totalmente o cérebro imaturo. Então, ela vai precisar ser educada. Então, é preciso que ensine desde cedo a hierarquia, respeitar as hierarquias. Pai, mãe, adulto, né? Precisa ensinar isso. E isso como eu falei, precisa repetir 1000 vezes, precisa repetir 1000 vezes, às vezes. E ela entender, porque ela não sabe, gente. Eu percebo que tem famílias que reage quando a criança faz algo errado, mas não tem o ensinamento. Então, regras e combinados é uma coisa que a criança tem que saber. E a gente lida como se ela já soubesse. Parece que ela já nasceu com as regras, né? Aí a criança faz uma coisa errada, aí o pai estoura, o pai quer bater. Aí pergunta, alguma vez realmente foi orientado que isso não deveria ser, ou que deveria ser feito? Né? Então são coisas que a gente não tem muitas vezes em casa, né? Não tem essa conversa clara. E aí, assim, não pode, não deve, ou distrair a criança, e não é permitido mesmo. Ensinar respeito a pai e mãe é base, entendeu? Então eu falo assim, só que aí é onde entra, né? O respeito é base, mas a
tem outras famílias e não ligam para os filhos, infelizmente. E aí todos os dois precisam dessa presença masculina, né? Para a menina, o pai é o primeiro homem da vida dela, é o máximo, é o herói. E para o menino, ele vai ser referência, né? Para a masculinidade dele. Então, assim, ambos precisam de pai e mãe. Porém, há uma determinada fase que eles precisam mais daquela influência. Então, assim, todos, ao nascer até os 3 anos, precisa muito da mãe, porque todos são muito, esqueci a palavra, filhotes, né? Então, são totalmente dependentes e precisa dessa presença materna e cuidadora, né? Depois, quando é menino, de 7 a 17 anos, 18 a 19, precisa muito do pai. Então, é fazer atividades masculinas, estar junto. E o que acontece? Muitas vezes os pais, aí onde entra respeitar a personalidade do filho, respeitar os gostos. Porque tem pai, assim, o pai gosta de boxe, todo musculadão lá, gostosão, um exemplo. E o menino, por ficar muito com a mãe, já tá com aquele jeitinho mais feminino. Mas é muita mulher para ele, é muita mãe para ele, entendeu? A mãe tá sendo muita mãe. E tá faltando o pai entrar na história. Então, o pai, só que aí o pai não tem paciência de entrar naquele universo daquela criança. E ele precisa entrar para mostrar o mundo para aquela criança. Ter momentos só os dois juntos. Então, principalmente na natureza, de forma primitiva. Fazer acampar, pescar, fazer coisas assim voltadas para a natureza, que resgata a nossa história primitiva. Então, assim, segundo, né, alguns estudiosos mostram que isso ajuda muito com essa questão, essa conexão, né, do menino com o pai. E a menina, ela precisa muito da mãe. Aí vem outra questão, né? Se a mãe teve problema com a mãe, consequentemente pode ter problema com a filha. Então, a gente precisa ter um autoconhecimento, conhecer a nossa história, buscar fazer as pazes com a nossa história, para a gente se resolver, né? Para que a gente apoie essa menina. E, por exemplo, tem mãe que não viveu a fase dela de infância plenamente, e aí às vezes fica competindo com a beleza da filha, não reforça a beleza da menina, e a menina precisa. E é interessante, né? Porque a gente pensa que nessa fase, quando ela tá ficando mocinha, que elas precisam do pai. Ao contrário, quando é menina, ela precisa muito desse reforço feminino, dessa presença feminina, de dizer você é linda, de reforçar o que ela tem de bom, de reforçar a feminilidade. E para isso nós temos que estar bem com a gente mesmo. Então, assim, aí onde entra? Pais que não estão bem consigo mesmos, pais que não estão bem resolvidos nas suas histórias, pais que têm traumas com seus pais, têm tendência de repetir isso na vida dos seus filhos. Então, quantas vezes a gente vê, né? Pais que não teve pai, não consegue ser pai, nem sabe ser pai, mas busca ajuda, pede ajuda, você pode aprender, né? Precisa haver uma conexão. Então é isso. A menina precisa, os dois precisam dos dois, né? Tem a referência feminina e masculina. Mas o menino tem uma fase que ele precisa muito de atividades com o pai, dessa conexão. E a menina também tem uma fase, né, que precisa muito dessa conexão com a mãe. Mas ambos são importantes. O Rei, tem uma pergunta Legal. aqui, né? Você vai ler essa da Noêmia? Eu tô dando uma olhadinha aqui, eu só não sei como que tá o nosso tempo, que eu não tô Pode controlando. falar, não, pode falar. Tem muita pergunta ainda, porque se tiver, a gente marca para outro dia e a gente continua. Mas vamos falar, responder as que estão aí é, nos comentários. Hum, tem uma aqui da Ivanilde. Ela pergunta assim, como fazer, né? Como ela deve fazer, como ela pode ajudar o adolescente quando não consegue se organizar. A sua organização não consegue. Como ajudar? Certo. Como Então, ó, ajudar um adolescente que não consegue se organizar? certo. Gente, de acordo com a disciplina positiva, elas têm uma técnica. Eu amo esse livro, tá, gente?
Eles têm uma técnica que chama reunião de família. Essa reunião de família, a família senta, tem um dia certo, por exemplo, toda sexta-feira, às 7 da noite, tem uma reunião de família. Aí nesse dia você pode fazer uma pizza, um cachorro-quente, ou se não, fazer uma pipoca para depois assistir um filme. E a reunião de família. E vocês vão fazer uma ata, né? Que é isso? Vocês vão pegar um caderninho e anotar quais são os problemas hoje que vocês têm em casa. Então, é nessa reunião de família que vocês vão conversar sobre esses problemas. Então, como é que conversa sobre essa reunião de família? Fazer uma pauta. Então, eu tô tendo problema com a organização do quarto. Tô tendo problema porque ninguém tá me ajudando. Tô tendo problema com briga entre irmãos, briga na mesa. Então, nessa reunião de família, é uma conversa onde todos serão ouvidos. Todos. Todos podem opinar. E no final, a família vai pensar junto como a melhor forma de resolver aquele problema. E aí vão decidir junto. Se aquilo não der certo, vocês vão tentar. Se não der certo, na próxima reunião vocês vão colocar de novo. Você tem que dar a oportunidade para experimentar, colocar em prática o que a família decidiu. Então, isso é uma técnica. E assim, na reunião de família, não é só para crítica, não é só para, no caso, né, pontuar as falhas ou os erros. Começa a reunião de família pontuando os motivos de gratidão. Pode pontuar na família as características, o que cada um tem de bom. Por exemplo, o que foi que essa pessoa fez essa semana que foi interessante, gratificante, que vale a pena ser visto, que vale a pena ser comentado. Então, é importante na reunião de família, todo mundo precisa falar algo bom de todo mundo. É um exercício, gente. No início é mó difícil. Por exemplo, para irmãos que brigam muito, no início vai ser difícil, mas eles vão ter que pensar um pouquinho. Aí fica ali, né? Cri, 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 cri. Pensa aí algo de bom, porque, gente, quem é totalmente ruim? Ninguém, né? Só que a gente, às vezes, não quer ver o lado bom do outro, né? Por algum motivo. Então, esse é um exercício para a gente ver. Então, assim, um exemplo: tem pai, mãe e filhos. Todos têm que. Então, assim, a minha vez. Quem começa? Vamos dizer que agora sou eu. Eu vou dizer uma coisa boa do meu marido, eu vou dizer algo de bom da minha filha. E eles vão dizer, meu marido vai dizer algo de bom de mim dessa semana, e minha filha vai dizer algo de bom de mim. E a minha filha vai dizer algo, sabe assim? Todos vão dizer de todos. Todos dizem de todos. E nesse momento não é para justificar, não, é momento de ver o que teve de bom, enaltecer as características, as qualidades. E aí tem um momento, né? Tem um momento de questionar dos problemas. Aí os problemas temos esse problema. Como a gente pode resolver isso? E aí vocês vão juntos buscar uma solução. O adolescente vai dar uma solução, os pais, e vocês vão entrar em um acordo, um combinado. Se não cumprir, qual vai ser a consequência? Vocês podem decidir a consequência. Por exemplo, teve uma mãe que os filhos brigavam muito na mesa. E aí, aquilo era muito chato, era muito irritante. E aí, eles, nessa reunião de família, decidiram que eram para comer em 15 minutos. Terminou os 15 minutos, os pratos iam ser tirados da mesa. No primeiro dia, eles decidiram, eles acharam ótimo. E que ninguém poderia comer depois da janta. Essa seria a consequência. O que aconteceu? No primeiro dia, eles falaram assim, acharam que não ia valer de nada essa reunião, né? O que aconteceu, gente? Brigaram na mesa, deu 15 minutos, a mãe e o pai tiraram os pratos de todo mundo e eles ficaram sem comer. A mãe ficou sentada lá perto da geladeira, lendo um livro, tranquila da vida, não precisava falar nada, não precisava gritar. E eles com fome, mas foi combinado, não foi? Não foi a consequência que vocês escolheram? E isso foi assim, um dia, 2 dias. Gente, quando chegou uma hora, o terceiro dia, ninguém brigou mais na mesa. Porque viu que ia ser assim. E não precisou a mãe se escabelar, entendeu? Porque, imagina, tem mãe que para o carro e fala assim, ó, tô brigando? Tá bom, então vou esperar. Quando vocês pararem de brigar, a gente continua a andar. E o carro continua, sabe assim? Então, assim, a gente tem que pensar jeitos de ajudá-los a refletir, respirar e entrar em harmonia, né? De forma educadora, de forma que seja educação. Ô, Rê, eu queria falar dessa aqui rapidinho, a gente já pode terminar, né, Rê? Depois, o que você acha? Qual, Cid? A Noêmia falou que tem uma família que é
todo mundo tímido. E que aí Ah, tá. eles têm muita dificuldade de falar. Como é que pode ajudar essa pessoa? Gente, mais uma vez, as crenças, né? Então, muitas vezes tem um histórico nessa família de punição. Não sei, gente, tem que investigar. Cada caso é um caso. Mas o que é que está por trás dessa timidez? Será que todo mundo é tímido mesmo? Mas todo mundo é tímido, mas todo mundo tem potencial e todo mundo pode se desenvolver. Às vezes falta uma habilidade. Então, pode aprender, essa habilidade pode ser desenvolvida. Entendeu? A habilidade de falar em público, a habilidade de entender que a gente pode errar, que tudo bem, que erro a gente aprende com os erros, que vai ser aceito mesmo se for errar, se errar, será aceito. Então é um processo. Então, a gente precisa entender a família, entender o histórico, o que aconteceu lá atrás que gerou tudo isso, que passei todo mundo tímido, né? E está passando de geração em geração. Tá? E até que ponto isso está trazendo prejuízos? Porque se só é tímido, mas tem gente que é tímido, mas consegue viver a vida numa boa, mas está trazendo prejuízo, sofrimento, aí precisa de uma intervenção. Inclusive, né, Rê, a gente vai fazer terapia de grupo com crianças e adolescentes. A terapia de grupo é ótimo para trabalhar habilidades sociais e para eles colocar em prática, né, as ferramentas que a gente vai trabalhar para desenvolver essa questão de timidez, agressividade, crenças limitantes, as crenças que eles têm deles mesmos, aceitação. E o bom da terapia de grupo é que eles estão ali e eles podem se expressar ali mesmo e sentir e vivenciar na prática o que a gente ensina. Porque a terapia individual é também muito boa, com certeza, né? Cada caso é um caso e uma necessidade. A terapia individual, às vezes, assim, a gente vai, ensina a criança a mesma ferramenta, se ela precisa de habilidade social, a gente vai dar o desafio, a gente vai ensinar, vai trabalhar as dificuldades dela, mas a gente envia para o mundo, né? E aí, a gente vai ver se eles vão viver isso no dia a dia e eles vão trazer para a gente como vai estar sendo o dia a dia, né? E na terapia de grupo, a gente vai vendo na prática. O tímido vai ter que conversar ali no grupinho. Ele vai ter que se expor. E a gente vai trabalhar questões para gerar confiança, né? Onde que errar é possível, onde tudo bem se eu errar, onde eu aprendo com o meu erro, onde eu sou aceito, independente entendeu? Porque assim, a gente tem que aprender a respeitar, né, os espaços. Então, a terapia de grupo ajuda a essa socialização e a aprender a lidar em sociedade, né, com as emoções. É muito bom. Mas no caso da família, é preciso investigar por que isso foi passado de geração em geração, onde tudo isso começou. E se está gerando muito sofrimento, tem como ressignificar. Ressignificar, gente, é dar uma visão diferente. Um Eu novo entender o que sentido, aquilo que né? aconteceu, de um novo sentido. Entender o que aconteceu, entender que aquela pessoa que fez aquilo naquela época não tinha recurso, foi o que ela tinha, ela fez o que ela podia naquela hora. Mesmo que não for o melhor, mas ressignifica, dá um outro sentido, porque a pessoa fez o que podia fazer, o que não tinha como fazer diferente, ela não tinha recurso para fazer diferente. Agora, permitir que isso seja continua em geração, então isso é algo a se pensar e algo a ser conversado, né, para investigar onde isso começou na família, porque todo mundo, né, ninguém é igual, né? Um ou outro tudo bem, né? Mas todo mundo, então tem que ser pensado como é que isso é passado, qual é a crença que está por trás disso. A história. Isso. Tá certo. Cíntia, só ficou mais uma aqui, se você quiser dar uma pincelada. Eu acho que já é uma pergunta com uma resposta, né, junto. A pergunta é a seguinte: e quando os pais que precisam de terapia? O que fazer para isso não atingir a vida dos nossos filhos? É uma pergunta que já tem uma resposta, né? Você já deu a resposta. É muito importante o autoconhecimento.
Muito importante a gente conhecer a nossa história. E eu vou aproveitar e vou falar, né? Eu vou oferecer para quem quiser o meu e-book. Eu tenho um e-book gratuito que fala sobre maternidade, né? Na verdade, maternidade e paternidade, mas que mostra assim um pouco dos desafios que eu tive e que a gente vai aprendendo no percurso e que pode trazer conhecimento, pode trazer insights para você, gostinho de conhecer também a sua história. Porque eu tive que conhecer muito a minha história para fazer as pazes. E ainda estou conhecendo, né, gente? Para para buscar um equilíbrio em casa. Porque isso é muito importante, gente. O desequilíbrio dos pais vão afetar diretamente o filho. Isso sem dúvida nenhuma. Então, às vezes, geralmente quem vem primeiro para o consultório é a criança. Aí a criança vem, a gente vai fazer avaliação, a criança apresenta quadro alto de ansiedade, quadro alto de depressão, quadro alto de estresse. E aí, como é que o papai e mamãe tá? Você acha que eles estão como? Gente, tá super estressados. Aí, se os seus filhos, se os pais estão estressados, como é que você acha que os seus filhos estão? Então, sim, nós precisamos cuidar de nós. Pai precisa cuidar dos seus conflitos. Mãe precisa cuidar dos seus conflitos. Precisa falar disso com alguém que entenda. Para se ajudar, para se conhecer, para ressignificar, para dar um novo sentido à sua vida e para fazer o melhor. Não perfeito, porque nós somos humanos, né? E vamos errar. É como a historinha da lagosta, né, Rê? Eles também vão ter as É, experiências dele. A gente não vai proteger ele de tudo, eles de tudo. Mas, né, a gente vai, dentro do possível, ensinar, dar as ferramentas, né? Nós somos o exemplo, eles estão olhando para nós e muitas das vezes, coisas que a gente odeia neles, será que a gente não tem um pouquinho disso? Será que a gente não está se vendo neles? A gente não gosta disso, a gente não quer mudar isso, e aí tá incomodando pra caramba. Então é algo a pensar. Tá bom? Então eu tenho um e-book gratuito. Quem quiser esse e-book, me manda uma mensagem. Eu vou deixar na bio lá meu e-book. É bem curtinho, gostosinho, bonitinho, fácil de ler. E conta um pouquinho dos meus conflitos de maternidade. Que quem não tem conflito, quem, né, atira a primeira pedra. Conflito de maternidade ou paternidade, que também não é fácil, né, tá Rê? certo. E a, Então, Cíntia, E a gente, Rê, vamos falar. Gente, muito obrigado pela presença. Eu e a Regiane estamos aí lançando terapia de grupo para criança e para adolescente. São separados, tá, gente? Não é junto. E a gente também quer marcar um bate-papo desse, mas presencial com os pais. Então fica atento às nossas redes sociais, que a gente vai divulgar para vocês. A gente vai tomar um chá, né? Ou um refrigerante, depende do calor. E vamos conversar mais um pouquinho sobre paternidade, que eu amo esse assunto, tá? E vamos conversar. E aí, quem precisa, né, acha que precisa de ajuda, de terapia para o seu filho, ou para você, ou às vezes quem precisa são os pais mesmo, às vezes é a criança, tá, gente? Às vezes são os dois que precisam, porque ele já está contagiado, né? Ele já tem um monte de crença que precisa ser trabalhada, e a gente precisa ficar atento ao que eles pensam, gente. Que o que eles pensam não quer dizer que é a verdade. E se você não sabe, como é que você vai ajudá-los a ver a verdade? Temos sempre que mostrar para eles a verdade. Tá bom? Então, muito obrigada. Obrigada a todos. A Erika tá falando que é amor. Ai, que bom, gente, né? bom. Eu converso mais do que a nega do leite, né? Eu adoro conversar com você, sempre é muito bom. E esse assunto também, ele me encanta. Então, sempre as nossas conversas são muito boas, né? É a nossa São, versão, né, mãe? mãe. Sim. Então, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. E interessados em saber mais da terapia de grupo para os filhos, entre em contato com a gente, né? Ou pelo Instagram, ou pelo nosso celular, que vai começar sábado, né? Quem tiver interesse. Muito obrigada a todos. Boa É. noite, Rê. Foi um prazer estar com Obrigada, gente. você. Boa noite. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Agora, como é que eu faço para desligar isso?